Tiago, capítulo 4 e o versículo 6, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Feche seus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, nós estamos na Tua presença. E nesse dia, Senhor, nós viemos Te pedir, fala conosco. Fala, Pai, com a Tua igreja, neste dia, de uma forma, Senhor, profunda. Que essa mensagem possa ir de encontro aos corações, segundo o Senhor, a necessidade de cada ouvinte nesse dia. Pai, em nome santo de Jesus Cristo, nos colocamos inteiramente aos Teus pés, em sinal de reverência, em sinal de humildade, de simplicidade, numa simples, singela oração. O que Te pedimos, Senhor, hoje é: fala conosco, meu Pai. Fala conosco porque precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque Te ouvimos. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Jesus. Podemos assentar. O nosso tema hoje, ele é humildade. E dentro desse tema da humildade, nós iremos ver que a humildade, a palavra humildade, esse termo, ele está relacionado diretamente com simplicidade. E a simplicidade, ela deve ser uma característica marcante de todo homem de Deus e de toda mulher de Deus. Nós vamos ver durante toda a narrativa bíblica vários exemplos de homens e mulheres tementes a Deus, que fizeram a diferença em suas vidas, porque tinham humildade. A humildade é uma das características da vitória. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Naamã, ver o que a Bíblia nos fala em relação à vida e o testemunho desse homem. 2 Reis 5:1 diz assim: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. Era homem valente, porém leproso. Nós encontramos aqui um homem que tinha toda uma posição, ele tinha uma postura dentro do reino da Síria. E o versículo aqui nos apresenta vários adjetivos referentes à vida de Naamã, dizendo: ele era chefe do rei, homem grande diante do seu senhor, homem de muito respeito e homem valente, porém leproso. Um homem que tinha status, que tinha posição, que tinha poder aquisitivo, que tinha intelectualidade, porém estava limitado por uma enfermidade chamada lepra. E a lepra no Velho Testamento, ela sempre tem uma conotação com maldição. Todas as vezes que uma pessoa ela possuía lepra, ela era colocada fora da comunidade, ela não poderia viver junto com a sociedade. Ela era colocada para os muros de fora da cidade. E Naamã, apesar de todo o seu prestígio, ele trazia sobre si a marca do desprezo, a marca da vergonha, que era a lepra. Assim, meus irmãos, como há muitas pessoas que elas são tão cheias de si mesmas, elas são tão grandes, elas são tão intelectuais, elas têm tanta influência, tanta fama, porém dentro do seu coração, só Deus sabe, muitas das vezes ela está leprosa, ela está com a vida interior completamente destruída.
Naamã era um homem que tinha posição, porém a sua posição não pôde lhe conceder um milagre. O seu prestígio não pôde lhe considerar um milagre. O seu poder aquisitivo não pôde lhe conceder um milagre. Sua fama não pôde lhe considerar um milagre. E a Bíblia ainda fala no versículo 2: os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Os assírios haviam guerreado contra Israel e haviam levado vários escravos, e dentro da casa de Naamã havia uma menina que servia aquela família como escrava, e ela vendo a circunstância, ela vendo o problema do seu patrão, ela disse então à mulher de Naamã: olha, se o meu senhor pudesse conversar com um profeta que há em Israel, certamente ele seria curado. Aqui nós vemos duas características interessantes. A primeira é a escrava usando de misericórdia com o seu senhor, porque ela, sendo escrava, ela poderia muito bem optar por ver o seu senhor morrendo de lepra, deixar que ele se virasse, mas ela usou o quê? De compaixão com aquele homem. E a segunda característica foi, ela lembrou-se do homem de Deus. Ela disse à sua senhora: se ele pudesse conversar com o profeta, todas as pessoas, quando elas são cheias do Espírito Santo, elas sempre serão lembradas. Será que você, meu irmão, também é lembrado por essa característica? Será que as pessoas, quando têm problemas lá fora, ela pode dizer: olha, eu conheço uma pessoa que quando ela ora, Deus responde oração. Eu conheço aquela mulher que é uma mulher de oração. Eu conheço aquele homem que é servo de Deus. O profeta Eliseu foi lembrado por aquela menina por ter vida diante de Deus. E todos aqueles que vivem uma vida reta diante de Deus, eles terão azeite em suas lamparinas. Então a Bíblia fala que então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Naamã foi lá e contou tudo para o rei. E o que nós vemos aqui? Naamã, um homem de prestígio, um homem com uma posição social elevada, porém Deus usa uma menina, uma escrava, para lhe mostrar o caminho. É o que fala 1 Coríntios 1:27, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Quantas das vezes nós negligenciamos a voz do Senhor, por Ele usar pessoas simples para falar conosco? Quantas vezes Deus usa pessoas simples para nos alertar, e nós negligenciamos por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho? Quantas vezes dentro da sala de aula Deus pode usar o teu aluno para falar contigo? O médico Deus pode usar secretário, o teu paciente. Patrões, quantas das vezes o funcionário pode estar sendo usado para falar com você? E a pessoa simplesmente despreza, porque ela se julga muito intelectual, ela se julga muito importante, ela se julga muito senhor da situação. Mas Naamã, para ser abençoado, ele teve que descer do seu pedestal, ele teve que dar ouvido à escrava. Ele foi e notificou ao rei. Ele foi e notificou ao rei o que tinha acontecido. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, ele, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa.
também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. O rei, quando ouviu a notificação de Naamã, ele também, o que ele fez? Ele acreditou, ele não duvidou. Naamã, quando recebeu o alerta da escrava, ele acreditou. E o rei também, quando ouviu, ele não duvidou, ele deu ouvido à voz do Senhor. Isso tem que ser, meus irmãos, uma característica firme em nossas vidas. O acreditar, o não duvidar. Isso faz diferença na vida de uma pessoa. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure de sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgasse as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. O rei de Israel, quando ouviu e leu a carta do rei da Síria, ele se apavorou, porque, em primeiro lugar, porque os assírios haviam há pouco tempo ganhado uma guerra contra Israel, e segundo, porque aquele homem olhou com uma visão física, uma visão carnal, e ele disse: olha, o rei da Síria está procurando oportunidade para me atacar, o que ele quer é uma desculpa para vir contra mim. Aí ele foi lá e rasgou as suas vestes, em sinal de humilhação. Aí o profeta, quando ouviu que o rei da Síria, que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, qual foi a posição dele? Ele disse assim: rei, por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ele vir, e ele saberá que há profeta em Israel. Aqui nós vemos duas posições diferentes: a posição do homem que vê as coisas com os olhos físicos, e do homem que vê as coisas com os olhos espirituais. O rei de Israel olhou com os olhos carnais, e por ele olhar com os olhos carnais, o que ele viu diante de si? O problema. Ele viu diante de si a dificuldade. Mas Eliseu, como era homem espiritual, era homem que tinha vida com Deus, ele olhou com os olhos espirituais e disse: deixa vir o rei da Síria, e ele vai saber que há profeta em Israel. Em outras palavras, ele estava dizendo: deixa vir o problema, porque eu sei em quem tenho crido. Deixa vir o problema, porque eu sei o Deus em quem tenho crido. E será que no dia de hoje tu também podes dizer isso? Eu sei em quem tenho crido, independente do problema, independente da situação, independente das lutas, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. O versículo 9 diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: eis que eu pensava que certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Aí Naamã, quando chegou na casa do profeta, vestido com as suas roupas finas, com a sua bolsa cheia de dinheiro que ele havia trazido, queria falar com o homem de Deus, e a Bíblia diz que o profeta nem saiu de dentro de casa. O profeta enviou um mensageiro para falar com Naamã e disse assim: olha, tu queres ser curado? Então vai e mergulha 7 vezes no Jordão.
Aí a Bíblia diz assim que Naamã ficou indignado. Ele ficou indignado por quê? Porque ele era homem de fama, ele era homem de prestígio, homem que tinha posição social, ele queria outro tratamento. Ele disse assim: eu pensei que o profeta viria conversar comigo, mas não foi assim. Deus quis mostrar para Naamã que o caminho da vitória é a humildade. Ele estava muito cheio de si mesmo, e o profeta disse assim: eu não vou nem falar com ele, manda ele para o Jordão se lavar. Aí quando ele ouviu que ele tinha que tomar banho no Jordão, um rio sujo, um rio poluído, um rio sem prestígio, aí ele disse: não são porventura Abaná e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Indignado, porque as coisas não estavam correndo conforme ele queria, porque ele tinha posição, ele tinha prestígio, ele era acostumado a manipular todo mundo, a ter tudo o que ele queria em suas mãos. Mas com Deus não procede dessa maneira. Ele disse: olha, eu posso tomar banho lá nos rios da minha cidade, porque eles são rios limpos. Por que terei que eu tomar banho no Jordão? Mas essa tinha sido a ordem de Deus. É na água suja que tu vai descer. E a igreja precisa entender uma coisa. Isaías 55:7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos. O que Deus está dizendo aqui? Não é como você pensa, não é como tu queres. É por isso que Naamã ficou indignado, porque as coisas não estavam correndo segundo o pensamento dele, segundo os critérios dele, segundo a sua filosofia. Deus não pensa como nós pensamos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim conduz à morte. Naamã, não é como tu queres, é como eu quero, diz o Senhor. Tu queres tomar banho nas águas limpas? Pois então tu vais tomar banho nas águas sujas. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. O prestígio de Naamã não pode lhe dar a vitória. A sua posição não pode lhe dar a vitória. E para ele receber a sua bênção, ele teria que descer do seu pedestal. Ele teria que deixar a sua arrogância, a sua autossuficiência, a confiança em si próprio. Ele teria que deixar. Caso contrário, a bênção não viria. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Eles estavam dizendo: Naamã, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil de fazer, tu não farias. Obedece. Obedece, porque esse é o caminho. Como diz 1 Samuel 15:22. Porventura tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, como em que obedeçam à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros.
Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. E a igreja precisa dar ouvido ao que o Senhor tem falado. E nós temos que entender que não é como nós queremos. Quantas vezes tentamos manipular a Deus? Senhor, faz assim, Senhor, faz assado. Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Então diz a Bíblia, desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Aí Naamã teve que obedecer. Ele teve que descer nas águas sujas. Um homem rico, famoso, de prestígio, teve que se humilhar para ter a sua bênção. Ele mergulhou a primeira, e não foi na primeira vez que ele foi curado, mergulha de novo, te humilhar. Ele teve que mergulhar a segunda, ele levantou o leproso. Mergulha-te a terceira vez, humilha-te, desce. Ele desceu a terceira, e quando ele voltou, ele estava leproso ainda. A quarta, desce, homem. Ele teve que descer a quarta, a quinta, a sexta vez. Então na sétima, quando ele levantou-se, ele estava curado. Naamã teve que descer do seu pedestal para ser abençoado. Assim como nesse dia, eu quero dizer que muito Naamã vai também ter que descer do seu pedestal para ser abençoado. Teu prestígio não pode te dar a vitória. Tua graduação não te pode te dar a vitória. Tua fama não pode te dar a vitória. Tu tens que descer, tu tens que reconhecer que sem Deus tu não podes fazer nada. Sem Deus tu não podes fazer nada. E é como Ele quer. É claro que as águas do Jordão não tinham poder nenhum miraculoso. Sabe o que fez a diferença na vida daquele homem? Obediência. Ele teve que desempinar o seu nariz e obedecer. Ele teve que reconhecer que era frágil. Ele teve que reconhecer que não era nada. Aí então ele foi abençoado. E no dia de hoje não é diferente. Quantos Naamãs hoje terão que descer as águas sujas do Jordão? Ou em outras palavras, quantos orgulhosos hoje, para ser abençoados, terão que descer as águas da humilhação, as águas do reconhecimento, e reconhecer que tu não és melhor do que ninguém. Tenha tu nível superior ou não, tu não és melhor. Tenhas tu prestígio ou não, dinheiro ou não, tu não és melhor do que ninguém. E hoje tu tens que descer as águas da humilhação se tu quiseres ser abençoado. Como diz Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A humildade, a humilhação, ela é sinônimo de vitória. Mateus 23,12: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. João 15,5, Jesus disse aos seus discípulos: olha, sem mim nada podeis fazer. Essa palavra é forte, meus irmãos. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Não somos nada, somos o pó da terra. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando-se, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei, em que toda a terra de Israel há Deus. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas o presente. Aí Naamã reconheceu. Ele disse: eu reconheço que nas terras de Israel existe Deus. Ele disse: agora eu quero te dar esse presente. Aquele homem não foi avarento. Quando ele foi abençoado, ele quis abençoar a vida do profeta. Ele, porém, respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não receberei. Naamã estou com ele para que o tomasse, mas ele recusou.
O interessante é ver que Naamã, ele não foi avarento. Quantas vezes as pessoas se pegam nos bens materiais, o que elas querem é bens materiais. Mateus 16, 26 diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua vida? O que adianta o homem ter prestígio e perder a sua alma? O que adianta o homem ter poder aquisitivo, ter inteligência, ter graduação e perder a sua alma? O Senhor hoje quer alcançar o teu coração, meu irmão. Moisés, quando foi ao Monte Sinai, quando ele chegou naquele local onde a glória de Deus se manifestou, a primeira coisa que Deus disse foi: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Tira a sandália dos teus pés, te humilha. Aí Moisés tirou as suas sandálias. Sabe por que Deus fez isso? Porque Moisés, como homem, foi feito do pó da terra. Então, como ele era pó, ele teria que estar em contato com o pó para que Moisés lembrasse que ele era barro. Moisés, tira a sandália dos teus pés e lembra que tu és barro. Lembra que tu não és ninguém. Aí aquele homem tirou as suas sandálias. Nós temos um outro exemplo de humildade que fez a diferença espiritual, que foi o ladrão da cruz. Quando ele estava, Jesus crucificado, um ladrão à sua direita, outro ladrão ao seu outro lado. Um deles, olhando para Jesus, blasfemou e disse: se tu és Deus realmente, te salva. Se tu és Deus realmente, sai da cruz. Tira-nos dessa situação. Porém o outro teve humildade no seu coração. E o que ele disse? Homem, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não ousou pedir bênção. Ele não ousou pedir nem mesmo a salvação. Ele se sentiu tão indigno, tão pequeno, tão pó da terra, que ele simplesmente pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual foi a resposta de Jesus Cristo para aquele homem? Hoje te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi humilde, foi abençoado. Através do seu reconhecimento e da sua humildade, ele recebeu a bênção das mãos de Deus. Como diz Tiago 4,6: todavia da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo, aquele que é empinado, aquele que é vaidoso, aquele que é orgulhoso, aquele que pensa que é alguma coisa. Esse a mão de Deus resiste. Mas a Bíblia diz: mas Ele dá graça àquele que é humilde. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é ver uma oração em humildade. É ver as lágrimas daquele que ora e chora com humildade, daquele que reconhece a sua fragilidade. Aí o versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, colocai-vos debaixo das suas mãos. Que nós venhamos, meus irmãos, hoje ter a mesma humildade que o ladrão da cruz teve. Que nós venhamos nessa noite, quem sabe, não pedir: Senhor, eu não quero ter a força de Sansão, eu não quero ter a coragem de Jacó que lutou contra o anjo, mas que eu possa, Senhor, ter a humildade do ladrão da cruz, reconhecer a minha fragilidade e dizer: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te das tuas misericórdias. Tu queres ter vitória na tua vida? A humildade é um passo de vitória. A humildade é chave. E todo servo de Deus,
ele deve ter essa característica marcante na sua vida. Peço que você feche os olhos por um minuto. Quantos Naamãs, quem sabe, estão hoje aqui dentro? Lembra-te, Naamã, não é como tu queres, não é como tu pensas. Os teus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os teus caminhos não são os caminhos do Senhor. Humilha-te. Reconhece a tua fragilidade. Reconhece que tu não és ninguém, que tu és o pó da terra, e assim te abençoará o Senhor. E eu quero fazer uma oração com todos aqueles que sentem no seu coração que você tinha estado vaidoso, quem sabe orgulhoso, quem sabe tentando resolver as coisas conforme o teu entendimento, mas hoje tu quer dizer: Senhor, não é como eu quero, é como tu queres. Hoje, Senhor, eu quero me despojar de toda a minha superioridade, de toda a minha intelectualidade, de toda a minha importância. Eu quero reconhecer a minha fragilidade. Eu não sou nada. Eu preciso de Ti inteiramente. E hoje, Senhor, eu quero descer as águas da humildade. Eu quero lavar a minha vida no Teu sangue. Eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu não sou nada.